E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, eu havia falado em outro vídeo que eu ia colocar um vídeo falando sobre o RCEP. Tá aqui, chegou a hora. Tá? Por que eu falo isso? Porque esse tratado, o RCEP, ele vai ser o maior tratado já aqui da Ásia, tá? E ele é muito maior ainda do que os outros dois tratados que tem de livre comércio aqui pro lado da Ásia, né? Porque, para quem não sabe, tá, existe um tratado do ASEAN, tá, e o tratado do TPP, tá? Foi nesses tratados que o Japão deu uma guinada de crescimento, tá? E com esse tratado agora, o Japão vai crescer muito mais. E é aquela velha história, muitas fábricas que trabalham muitos estrangeiros, que estavam meio estagnados por causa do coronavírus, vão começar a bombar de ter serviço quando o RCEP vier à tona. Você vai entender o que eu estou falando. Esse vídeo vai ficar longo, tá? Porque eu preciso fazer certas análises para você entender a grande importância disso, tá? Então já dá para você sacar o quão grande vai ser o RCEP. E eu fiquei muito empolgado com isso, porque isso vai beneficiar a vida de muita gente, tá? E o Japão vai mudar, tá? Certas tendências de trabalho do Japão vão dar uma mudada, outros setores vão começar a ganhar destaque e alguns outros vão começar a perder destaque. Mas de qualquer maneira, tá? Vai ser uma grande tendência daqui para frente. Economicamente falando, isso vai ajudar muita gente, tá? Você pode ter certeza disso. Mas o que é o RCEP japonês? RCEP é o Acordo de Parceria Econômica Abrangente Regional com a participação do Japão, da China, Coreia do Sul e membros do ASEAN, que vai ser iniciado, tá? O acordo feito pelos 15 países entrará em vigor em janeiro de 2022, então já está nas portas, tá? E estabelecerá regras unificadas em uma ampla gama de campos, como eliminação e redução de tarifas, propriedade intelectual e comércio eletrônico. Será promovido o livre comércio por meio desses meios, tá? Presta bem atenção nesses números para você ver o tamanho da importância do RCEP, tá? A população da região em 2019, região que eles falam assim, daqui da Ásia, tá? É de cerca de 2,27 bilhões. E o PIB é de cerca de 25,8 trilhões de dólares, os quais representam cerca de 30% do mundo. Então já dá para você sacar o tamanho disso e a importância disso. E a taxa de eliminação tarifária de todos os países participantes chegará a 99%. Só para você ter ideia, o TPP, tá? O acordo que existe aqui, o acordo de parceria Transpacífico, chegou a 91%, o máximo. Então você vê que esse vai subir ainda mais. Então vai ter muitas empresas pequenas que elas vão ganhar um boom muito grande. Elas vão crescer de forma assim exponencial. Exponencial quer dizer assim, sem parar. Isso vai depender, claro, da negociação dos diretores das empresas. Mas existe a grande possibilidade dessas empresas pequenas crescerem de forma exorbitante, tá? Uma enorme zona econômica nascerá na região Ásia-Pacífico, onde muitas empresas têm bases de produção. Presta bem atenção nesses números, hein? Isso em relação ao Japão. Cerca de 46% do valor comercial total do Japão é comercializado com os países participantes do acordo. 46%, hein? Dos produtos exportados aqui do Japão. O Japão alcançou a eliminação de tarifas sobre cerca de 92% de produtos industrializados, 92% dos produtos que ele exporta, em comparação com todos os outros países participantes. Então você vê que o Japão, assim, nas negociações, ele conseguiu assim, dar um passo muito grande. Por isso que eu falo que o Japão vai crescer de forma assim, muito grande,
Tá? Em particular, a China, que é o maior parceiro comercial, participará do mesmo acordo da parceria econômica pela primeira vez, o que é de grande importância. A porcentagem dos produtos industriais exportados para a China, que são de livre tarifas, aumentará significativamente de 8% para 86%. Então já deu para você sacar a importância disso. Agora eu vou falar um pouco da China. Japonês, você vai falar da China? Eu preciso falar dela. Tá? Por quê? Ultimamente, né, a China estava assim, a China vai fazer guerra a qualquer momento. Ela não vai fazer guerra a qualquer momento. Isso é fato. Por quê? Se ela fizer guerra a qualquer momento, ela está fora desse tratado. Simples assim. E a China vai perder muito dinheiro se ela entrar se ela fizer guerra. Fato. Você vai sacar, né, de acordo com o andar desse vídeo, o quanto a China vai perder dinheiro se ela ficar fora desse tratado. E é o que ela não quer. Só para você ter ideia, os Estados Unidos está fora desse tratado. Só para você ter ideia. E os Estados Unidos, nesse ponto, ele vai dar uma descabelada. Tá? Ele quis pular fora, né? Então se lascou. Mas de qualquer maneira, a China, para poder entrar, ela teve que chorar lágrimas de sangue, porque ela não queria abrir mão, não queria fazer concessões de certas coisas. Só que nisso o Japão já falou, na época o Japão falou, já que você não quer abrir concessão, então você está fora. Nós vamos fazer o RCEP com 14 países, você está fora. Tanto que a Índia, até o momento, ela era totalmente contra a China, porque a Índia está em pé de guerra com a China. Eu não sei se as pessoas se lembram ou se esqueceram, não sabem. Houve brigas, tá? Brigas mesmo, de morrer soldados, tá? Na fronteira da China com a Índia. Houve mortes ali. Só que para evitar, como é que se fala assim, conflitos maiores, os caras não saíram no tiro, os caras saíram na porrada. Só para vocês terem ideia de como que é. Os caras com pedaços de pau e pedra, mas não dispararam um tiro. Vocês entenderam como é que a coisa é? Então assim, tanto que a Índia começou a boicotar todos os produtos da China e etc, então virou um rebu danado. Mas para a China poder entrar, ela teve que chorar lágrimas de sangue para isso, porque ela sabe que ela vai perder de um lado, mas ela vai ganhar muito do outro. E ela fazendo e a China entrando nesse tratado, vai ser um boom muito grande para ela, por mais que ela perca por certos lados. Então por isso que eu falo, não vai haver guerra. Se haver guerra, ela está fora. Simples assim. E veio aquela matéria também tempos atrás, a China está mandando o povo estocar comida, tá? Aí já teve pessoas que escreveram ali no comentário ali, né? Porque a China está se preparando para a guerra. Não, porque se a China se preparar para a guerra, ela não entra, ela está fora do RCEP. E se ela estiver fora do RCEP, ela vai se lascar inteira. Por mais que ela tente fazer bloqueios dos produtos de outros países, né, para ela ganhar, o que vai acontecer? Com essa eliminação tarifária de 99% dos produtos na região do Ásia-Pacífico, o que vai acontecer? Eles vão negociar entre si com 99%, em vez de ficar pagando tarifa para a China, pagando imposto para a China. O que vai acontecer? A China vai ficar excluída, vai perder negócio, vai perder dinheiro. Vai ser igual assim, igual aquele menininho feio no canto da sala. O que vai acontecer? A China vai começar a desmoronar, né, economicamente falando. Já não está lá grandes coisas, entre aspas, tá? Mas vai piorar muito a situação. E nisso, você já sabe, fora que se ela fizer uma guerra também, os outros países vão cair matando em cima dela. O que vai acontecer? Né? Ela já não vai ganhar dinheiro com tratado, né, com esse tratado comercial muito grande aqui da Ásia-Pacífico. E nisso ela ainda vai sofrer reveses na parte econômica e física.
é bom para ela? Ela vai perder dinheiro de todos os lados. Então isso não é legal, porque todo mundo já sabe que existe uma série de países que estão contra ela, e esses países estão se unificando para o lado de cá. Só para vocês terem ideia, tá? Muita gente não viu, eu acredito que não tenha visto, muita gente não sabe, mas tem veio um navio alemão, tá? Depois de 20 anos, o primeiro navio alemão, entre aspas assim, navio de guerra, tá? Veio para o Japão. E aí? O que isso significa? Que alguma coisa está mudando, tá? Então você vê que até os alemães... Por que eu falo isso? Existe aquela controvérsia, porque os alemães e o Japão fizeram parte da Segunda Guerra, eles eram aliados. Depois que acabou a Segunda Guerra ali, né, que deu aquele quebra-pau, né, todo, e os dois países praticamente assim, perderam a guerra, né? Houve sim, se distanciaram, né? Não deixaram de ter alianças assim, econômicas, etc., mas meio que se distanciaram nessa parte bélica, na parte militar. E agora a coisa está meio que voltando de novo. Então já dá para você ter ideia de qual a proporção a coisa está tomando aqui para o lado do Japão, caso assim, do Ásia-Pacífico. Tá? E muita gente não se atenta a isso, né? Por isso que eu falo assim, aquela falta de visão macro, só com aquela visão micro, as pessoas tendem a ter, como é que se fala assim, opiniões preconceituosas, julgosas, tá? Sem base ou fundamento. E nisso, aquela velha história assim, fica aquele radicalismo, né? Sem ter aquela opinião assim, como é que se diz assim, como é que se fala? Contundente, tá? Não é aquela coisa rasa, tá? Acho que deu para você entender a coisa como é que tá. Eu só vou repetir aqui e continuar. A porcentagem dos produtos industriais exportados que saem do Japão para a China são de livre tarifa, aumentará significativamente de 8% para 86%. As tarifas sobre cerca de 87% das peças automotivas, então, por isso que eu falei que as autopeças vão crescer muito, tá? Muita gente vai começar a bombar de trabalhar, tá? As tarifas sobre as cerca de 87% das peças de automóveis com exportações para a China, no valor de 5 trilhões de ienes, foram eliminadas. E as tarifas de 6% foram reduzidas em alguns materiais para baterias de armazenamento de íon lítio. Que isso quer dizer? Que muitas peças que iam para a China, né, tinham que pagar impostos para poder entrar lá. Agora não se paga mais imposto. Então o que isso significa? Que a China vai poder comprar essas peças a rodo. Você entende agora? A China vai conseguir comprar essas peças assim, com um preço muito mais baixo. Então, para valor de competição, né, competição comercial, para ela é muito mais interessante esse tipo de coisa do que fazer uma guerra. Entende por que a China vai ganhar muita grana com isso também? Então existem certos valores que nós precisamos prestar atenção, só que são pequenos detalhes, e esses pequenos detalhes são que as pessoas costumam não prestar atenção, tá? Por isso que eu falo assim, que radicalismo demais em determinadas visões de vida são meio complicado. Então por isso que a gente precisa aprender, né? Eu venho trabalhando isso em mim todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, tá? Para eliminar esse radicalismo, começar a enxergar as coisas de forma mais ampla, né? Porque o mundo é grande, as possibilidades são grandes, o universo é enorme. Para que nós temos que ficar assim? Besteira, né? Então você vê que a coisa está crescendo assim, vai crescer daqui para frente a passos largos, tá? Mas continuando aqui, deixa eu ler o parágrafo todo de novo, para você ter ideia de como a coisa vai ser grande. As tarifas sobre cerca de 87% das peças de automóveis com exportações para a China, no valor de 5 trilhões de ienes, foram eliminadas, e as tarifas de 6% foram reduzidas em alguns dos materiais para baterias de armazenamento de íon lítio, que são peças importantes para os veículos elétricos.
E as tarifas de 10% e 15% sobre algumas máquinas de lavar e micro-ondas serão eliminadas. Então já dá para você sacar que com tarifa zero não se paga imposto. Então o que comprar vai ser o quê? Só vai gastar o dinheiro do traslado, tá? E o dinheiro da compra. O que isso vai acontecer? Vai baratear muito a compra dos produtos aqui do Japão. Você entende porque que muita coisa vai mudar aqui? A vida de muitas pessoas vão ser impactadas com isso. Por isso que eu tenho gosto de trazer esse tipo de matéria. Por mais que se fale parte de economia, pode ser uma coisa muito chata. Só que essa parte de economia, para pessoas que têm visão, que, por exemplo, a pessoa tem visão desse tipo de coisa e ela faz investimentos na bolsa de valores, se ela procurar as empresas que fazem esse tipo de coisa e a pessoa investir na bolsa de valor dessas empresas, essa pessoa vai ganhar horrores de dinheiro, mas horrores. Tá? Então é aquela velha história, é questão de visão. Por isso que eu trago para você tendências que já vão ser daqui para frente. Tá? E não vai ser de longo prazo, vai ser de curto a médio prazo. Por quê? Já vai começar em janeiro desse ano. Para produtos agrícolas, florestais e pesqueiros, a China impõe uma tarifa de 10% sobre o arroz embalado, biscoitos de arroz do Japão, e uma tarifa de 40% sobre o saquê, que será abolida depois do 21º ano. Isso é, levando em conta que a China vai fazer parte desse tratado por muito tempo. Por isso que eu falo para você que ela não pode fazer guerra. Se ela fizer guerra, ela está fora. Então, mas o que isso quer dizer nesse parágrafo? Porque a China ela impõe, tá, uma taxa de 10% sobre arroz e alguns outros produtos, tá, e uma tarifa de 40% para outros. E depois de 21 anos que ela fizer parte desse tratado, essa tarifa vai ser abolida. Então esses produtos do Japão também terão tarifa zero e a China vai importar isso muito mais barato do Japão. Isso que isso quer dizer? Crescimento para o Japão de novo. Tá? Mas claro que nessa parte será a longo prazo. Por outro lado, itens importados pelo Japão, que o Japão importa, né? Importados pelo Japão, no caso, os 5 itens importantes como arroz, trigo, carne bovina e suína foram excluídos da eliminação e redução tarifária. O que isso quer dizer? Tá? Independente, porque nessa parte, se o Japão importasse isso de forma indiscriminada, né, ia beneficiar em partes a população, só que a parte produtora aqui do Japão ia dar uma queda muito grande para eles não iam ter lucratividade. Então basicamente eles iam migrar para outros segmentos e iriam parar de fazer aquela criação, aquele plantio, etc. Então, para evitar esse tipo de coisa, tá, o Japão retirou certos produtos, tá, dessa parte de importação. Para quê? Questão de protecionismo. Um grande exemplo disso, o que foi? Brasil. Brasil começou a exportar de forma indiscriminada, tá, carne. O que aconteceu? Faltou para o povo e os preços subiram horrores. E é isso que o Japão não quer para ele. Então ele dá aquela segurada em certos produtos para não haver esse tipo de coisa. Tá? Você vê que países que pensam um pouquinho mais, tá, não de forma indiscriminada, que só querem ganhar com impostos, que não pensam no povo, fazem o que o Brasil fez. Infelizmente foi o que aconteceu. Tá? Não tem como, por mais que se tente passar pano pro Bolsonaro ou pro Guedes, nessa parte eles deram uma pecada muito grande. Mas de qualquer maneira você vê que essa é a diferença que vai acontecer aqui pro lado de cada Ásia em relação da América do Sul, do Brasil. Tá? Mas continuando aqui, entre os produtos agrícolas importados da China,
O frango, que tem grande valor de importação, e a cebola e o brócolis congelados estão incluídos das metas de eliminação ou redução de tarifas, para atender a demanda doméstica apenas com os produtos domésticos e vegetais secos que são usados como ingredientes para liofilização. Liofilização nada mais é que aquele processo de ressecar. Então não tem aquelas frutas secas, né, e outros produtos. É isso aí. Isso significa liofilização, tá? Então, no caso assim, vai fazer assim, igual no caso da uva passa, ele passa pelo processo de liofilização, né? Tem como aquelas frutas secas, frutas cristalizadas, tá? E outros produtos. Então, é isso que ele quer dizer, tá? Podem ser separados dos produtos domésticos. As tarifas serão aplicadas gradualmente durante um longo período de tempo. O vinho, Shaoxing e a maioria das roupas ficarão eventualmente livres de tarifas quando importados da China. Então, o que vai acontecer? Para você que compra, né, muito do AliExpress, olha aí, grande provavelmente os preços do AliExpress em relação ao Japão vão cair, né? Eu estou citando o AliExpress só como exemplo, tá? Mas muitas lojas aqui do Japão, principalmente esses lojões de roupa para o povo, igual por exemplo o Shimamura, a Kanoren, né, a Avail ou Aveio, né, dependendo da pronúncia da pessoa, vão começar a bombar de roupas chinesas. Por quê? Roupas com tarifa zero. E nessa brincadeira toda, os produtores aqui do Japão, né, vão ter que rebolar para poder bater de frente. Mas na parte da alimentação, o Japão protegeu o produtor. Você vê, então, para não haver inflação da comida, mais do que já está havendo, o Japão tarifou a China. Para quê? Para não ficar muito, como é que fala assim, interessante para o Japão importar certos produtos alimentícios da China para cá, para poder proteger o produtor japonês. Então já deu para você sacar como é que o RICEP vai funcionar, tá? O RICEP estabeleceu um sistema cumulativo de regras de origem que considera que os materiais dos demais países contratantes são utilizados na produção e apoia a construção de uma cadeia de suprimentos regional. Vai ser criadas regras comuns em áreas como propriedade intelectual e o comércio eletrônico, e vai ser garantida a distribuição gratuita de informações digitais como o conteúdo de dados entre os países. Deixa eu só beber uma água aqui que eu já estou lendo bastante, tá? Estou falando bastante, nisso resseca o gogó. Era nesse ponto que a China, né, com essa parte de propriedade intelectual, etc., ela estava frescando nas negociações. E com essa parte o Japão estava falando: você não quer dividir a parte intelectual, ou você não quer cumprir a parte intelectual, o que é? Evitar roubo de, como é que se fala assim, de informações, evitar, como é que se fala assim, um exemplo, tá? O Japão criou uma motinha, a China vai lá e rouba as ideias dessa motinha e começa a fabricar essa mesma motinha, tá? Só que com outro nome, claro. Isso aí basicamente é roubo de propriedade intelectual. Então, nessa brincadeira foi o que o Japão falou: já que se você não quer cumprir essas regras e quer continuar roubando, você está fora do RICEP. Só que aí a China teve que chorar lágrimas de sangue nesse ponto para poder, né, e respeitar a parte da propriedade intelectual. Aí nisso ela conseguiu fazer parte do RICEP, tá? Isso foi uma das coisas que a China estava no entrave, tá? Dessa parte de negociações. Essa parte de propriedade intelectual foi o que mais pegou para a China, né? E ela ficou muito redutível na época. Então ela falou assim: não tem negociação. Se você não quer respeitar essa parte de propriedade intelectual, você está fora. E nisso ela vai ter que respeitar, senão ela vai estar lá fora. Simplesmente assim. Tá.
O RCEP será maior do que o TTP, não, desculpa, TTP não, TPP, tá? O TPP, que é o Acordo de Parceria Transpacífico, que os Estados Unidos abandonaram e deve contribuir para a recuperação da economia prejudicada pelo coronavírus. Mas a Índia, tá, que estava inicialmente envolvida nas negociações, não quis assinar o tratado por causa da China. Por quê? Houve aquela treta entre a China e a Índia, tá? E a Índia era uma das que estavam, né, era um dos líderes do RCEP. E ela estava totalmente, né, contra a entrada da China, por causa dessa treta que houve nas fronteiras, e ainda está essa treta, como é que se fala assim, né, essa briga entre a China e a Índia. E ela não queria que a China entrasse. Só que fizeram a votação, aquela velha história, se é democracia tem que haver votação. Então os países fizeram a votação e votaram, né, pela entrada da China, desde que a China cumprisse certas regras, que eram as regras comuns para todos. Não existe uma regra discriminativa, tipo assim, você país vai ter tal regra que não existe para os outros. Não existe isso no RCEP. Então a mesma regra tem que valer para todos. Então, desde que a China cumprisse as regras, ela estaria dentro, não haveria problema algum, até porque é um tratado Ásia-Pacífico. Só que a Índia era totalmente contra. E o que aconteceu? Com a entrada da China, a Índia falou assim, então eu estou fora. Então a China ficou de fora. A Índia ficou de fora. Besta. Vai detonar o crescimento do país da Índia. Mas vai fazer o quê, né? Por isso, há uma visão de que aumentará a presença da China, que quer tomar iniciativa na área de comércio da região Ásia-Pacífico. Isso é fato. Tá? A China vai crescer muito com isso. Igual no caso da parte têxtil, por exemplo. Você vê que para o Japão será tarifa zero para as roupas. O que vai acontecer? Muita roupa vai vir de lá para cá. E os fabricantes japoneses vão chorar lágrimas de sangue nesse ponto. Mas aí é aquela velha história, vai ter que cair o preço para o público. Então você vê como é que uma coisa ajuda o público de forma direta ou de forma indireta. A parte de competitividade vai ser muito grande. Por isso que existe essa controvérsia aqui em relação ao YouTube, porque não existe nenhum concorrente à altura do YouTube. Tá nesse ponto ainda. Estão tentando se criar concorrentes à altura, mas ainda não chegou nenhum ao pé do YouTube. Não é nem questão só da quantidade de vídeos, a forma que é monetizado, tá? A forma que a estrutura que o YouTube tem, ainda não chegou a nenhuma empresa ainda no pé do YouTube. Por isso que o YouTube, nesse ponto, ele cria várias regras, algumas delas muito loucas, né, e não são regras claras. E essas regras, como é que se fala assim, acabam assim meio que prejudicando. Só para você ter ideia, o Olhar Digital, que era uma rede de mídia até grande por sinal do Brasil, perdeu o canal com 500 mil, né, com 500 mil pessoas inscritas. Perdeu o canal da noite para o dia. Tanto que o Olhar Digital foi no Facebook ali e falou. Se ele conseguiu recuperar o canal de volta, só Deus sabe, mas parece que ele perdeu o canal de vez. Então você vê que existem certas regras que não fazem muito sentido, né? Mas da mesma forma que eu vi canais pequenos também, com 4 vídeos serem cortados, serem banidos, né? Por isso que às vezes eu tenho medo que o meu canal aqui também seja banido. Por isso que certas matérias eu já não posso gravar mais. Muitas coisas já não posso mais falar no YouTube, porque senão eu perco o canal. Se o Olhar Digital com 500 mil pessoas já foi banida, você imagina meu canal, que não tem nem que tem 2.000 pessoas assim chorando. Então já viu, né? A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Mas continuando. De acordo com as estimativas do governo, tá? O governo japonês, tá?
o RICEP aumentará o PIB do Japão em cerca de 2,7%, com um efeito equivalente a 15 trilhões de ienes. Só que essa parte, tá, do crescimento de 2,7% não é só devido, tá, à importação e exportação, é tudo. Tá? Então por isso que eu falei assim, por isso que já dei o exemplo das roupas chinesas. Porque como eles vão chegar no Japão com tarifa zero, e se os chineses colocarem o valor da roupa lá embaixo, os produtores japoneses vão chorar lágrima de sangue. Só que eles vão ter que tentar lutar com esse valor. E que isso vai acontecer? Vai abaixar o valor da roupa aqui no Japão, né, dos produtores japoneses em relação à China. Eles vão tentar equiparar ali. Porque se eles tiverem um valor acima, né, das roupas chinesas, eles vão perder venda. Porque lojas como Shimamura, a Kanoren, como eu já havia falado, a Avail, o Aveio, né, são lojas de povão. E nisso o que acontece? Muita gente vai lá e gira muito dinheiro nesse meio. Só que não são roupas tão vagabundas, por incrível que pareça. Tá? Não são malhas, não são roupas assim que vão estourar a curto prazo. Você consegue encontrar coisas muito boas nesses locais. E aí pagando preços bem módicos. E eu, por exemplo, eu só compro roupas nesses lugares. Para que eu vou pagar, por exemplo, 5 mil numa camisa, se eu vou nesses locais e consigo comprar a mesma camisa pagando 400 ienes, 500 ienes? Olha a diferença de preço. E acontece essa diferença de preço aqui no Japão. Para quem faz pesquisa de preço, deve entender isso. Tá. Como a cadeia de suprimentos das empresas estão sendo revista devido à turbulência na rede de distribuição e à escassez de semicondutores devido à retomada da economia mundial a partir do desastre do coronavírus, uma nova ordem econômica será criada enquanto desfruta dos benefícios do livre comércio, que promove a importação e a exportação e as atividades corporativas. Então já dá para você sacar, tá, que uma nova ordem econômica será criada, né? Será criada porque ainda não entrou em vigor. Ela vai entrar em vigor no 1º de janeiro de 2022. E isso vai impulsionar muito, mas muito mesmo, o comércio para o lado de cá, da Ásia-Pacífico. Tá? Então, pequenos produtores terão grandes chances de crescer, pequenas fábricas terão grandes chances de crescer com isso. E né, só que vai limitar muito o comércio para o lado assim, da América do Sul e etc. Entre aspas, tá? Porque com as tarifas nesses valores, os países pequenos aqui que tendem a querer investir mais com tarifa zero vão ter uma rotatividade muito maior. Então países que ficaram fora nesse ponto vão ter um crescimento econômico muito menor. Eles vão ficar muito mais estagnados do que os países que estão fazendo parte do RICEP. Por isso que era muito importante, era muito interessante para os países fazerem parte. E nisso vai ajudar muito o Japão. Mas muito mesmo. Isso vai ajudar muito você que mora aqui no Japão. Dependendo da fábrica que você trabalhar, pode ser que ela faça parte das fábricas que vão exportar para o RICEP. O que isso vai acontecer? Vai começar a aumentar muito o seu trabalho. Né? Você vê que peças automotivas terão tarifas quase zero. Ou algumas outras terão tarifa zero. Então você vê que muita coisa vai mudar aqui no Japão. Mas é de forma geral, tá? Você vê que pega praticamente quase todos os produtos aqui do Japão, né? Desde autopeças até a parte agrícola. Então você vê que passa por vestuário, parte eletrônica, passa por muita coisa. Isso vai aumentar muito a quantidade de empregos aqui no Japão. Então é questão de se preparar. Por isso que é importante estudar japonês. É importante estudar japonês. Porque nesse ponto, é aquela velha história. Primeiro você vai conseguir se ver livre das empreiteiras. Segundo, se você entrar, né, conseguir emprego numa dessas fábricas ou algum local assim que
está mexendo com RCEP, você está no céu. Tá? Porque isso aí, você vê que é um tratado que veio para ficar e que vai ser de muito longo prazo. E vai beneficiar muito. Você vê que parte de vinhos, né, parte alimentícia. Então você vê que pega muita coisa. Então isso vai mudar muito aqui no Japão. Por isso que eu quis muito trazer esse tipo de vídeo. Por mais que seja um vídeo longo, um vídeo chato falando sobre economia, mas vai ser algo que vai mudar o Japão. Eu espero que você tenha entendido o que vai ser o RCEP e a forma que ele vai ser tratado, né? E o tamanho da abrangência que ele vai lidar com isso. Eu não quis colocar regras menores, né? Aquelas regras complicadas de se entender, no caso em questão de parte propriedade intelectual, o que pode, o que não pode, que não sei o que, para não deixar o vídeo mais longo do que já está. Eu só dei um grande exemplo, né? Mas terá que ser respeitado. Por isso que eu falo para você, em relação à China, ela não vai fazer guerra, tá? Porque se ela fizer guerra, ela está fora. E ela não quer perder dinheiro. E vai ser uma grana muito alta que ela vai perder, por exemplo. Igual assim, se a China ficar fora desse tratado, algum outro país fizer roupas no valor com tarifa zero, o que vai acontecer? Os países vão comprar daquele país. Os países irão comprar daquele país, não irão comprar da China. E aí? Entende como é que é a coisa? Então cada país, entre aspas, limitou sua parte alfandegária da forma que deu. E você vê que a China ela conseguiu eliminar tarifa zero para as roupas. Alguns outros países não conseguiram fazer essa eliminação. Tá? Você vê que existe esse tratado, mas alguns produtos chegam a 99% de eliminação tarifária, ou zero, ou 100%. Você vê que o Japão conseguiu colocar uma ampla gama de produtos, alguns outros países não conseguiu. Então existe essa flutuação nesse tratado. Só que é aquela velha história, esse tratado vai ser retificado de tempos em tempos e muitos países vão continuar crescendo. E nisso, se a China der mole, ela está fora. O crescimento dela vai ser muito menor. E aí? Né? É interessante para a China fazer guerra? Não é. Vocês entendem o valor das informações? Se você reúne informações de tudo quanto é lado, você consegue tomar certas deduções que muitos não veem e que pode acontecer que te ajudar lá na frente, em vez de ficar falando besteira e abobrinha. Mas é isso aí, família. Se você assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu. Tá, porque esse é um dos vídeos mais longos do canal, mas eu tinha que fazer essas análises. Não tinha como deixar de fazer, para você poder entender. Tá? Senão, não tinha como você entender o que é o RCEP, na sua profundidade. Tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais. E arigatou gozaimasu.